Oi, olá pessoal, olá, boa noite. Hoje vamos entrevistar Felipe Adriano Silva. Estou só aguardando ele entrar. Oi, Ju. Oi, Ale. Tá me ouvindo? Tô. Oi, pessoal. Nossa, tá muito frio. O Alexandre tá perguntando. Eu tô tremendo de frio. Eu tô até, meu Deus. Tá muito frio aqui. Oi, Ju. Olá, Rubens. Vamos lá, né? Hoje estamos aqui com o Felipe Adriano. E aí, gente? Esperar o povo entrar um pouquinho. Rubens, você Ô, lembra do Rubens, pessoal, Sara? lembro. Lembro lá de Lá de Varginha, né? Varginha. Isso. Deixa eu só aproveitar aqui e fazer um comentário. Você sabe como é que deixa o comentário fixo? Você tá perguntando pra mim? É. Não? Não sei de nada nesse Instagram. Oi, Ai, Alexandre. eu ia olhar isso mais cedo, esqueci. Aí embaixo, ó, tem as opções aí, ó. Uhum. Gabriel Vilas Boas. Ju. Faz pergunta aí, viu, Ju? Só toma cuidado com as perguntas. Laís. Ó, Laís me chamando de Felipe. Alicia. O Juninho falou, comenta normal e envia. Aí você clica em cima Clica que o em IG vai... cima. Ah, tá. Aí. Ai, gente, pelo menos alguém pra salvar a gente nesse Instagram. O Etnos usando o Instagram da Sara Perigo. Ah, eu não consegui. Isso, consegui! Gente, Ah, Sara. então, deixa eu falar. É porque é o seguinte, eu estou aqui hoje para entrevistar Felipe Adriano Silva. E caso vocês tenham vergonha de perguntar alguma coisa, ou vocês querem perguntar uma coisa mais secreta, vocês podem fazer perguntas anônimas. Olha que legal. Aí, para as perguntas anônimas, vocês mandam nesse número aí, ó, 9724 3355, porque eu tenho a minha produção aqui, a produção vai anotar para mim e vai me passar as perguntas anônimas depois, tá Ai, bom? meu Deus do céu. Oi, Livinha! Bom, então vamos começar a live. Vamos Vou lá? descrever quem é o Felipe. O Felipe Adriano, ele é fundador de Coral Mistério, Coral Adoradores, Coral Agatha Choir, da Noite Black. Além disso, ele é maestro, diretor, chefe, empresário, músico, líder, solista. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Tem, o pessoal pode escrevendo aí. Tá faltando muita coisa ainda. Então, Tá faltando muita coisa. e uma outra, primo de todos. Porque não Eu não tem uma tenho pessoa culpa que se a não minha é primo família de é todos. grande. Então, todo mundo é primo do Felipe. Ah, fulano é meu primo, fulano é meu primo. Metade das pessoas que a gente vai entrevistar aqui é primo dele. Então, gente, outra coisa, vocês ficam à vontade de fazer pergunta, tá bom? Vamos lá. Então, Felipe, vamos começar a nossa live. Primeiro, eu queria conversar com você sobre os corais, né? E o primeiro coral, o primeiro projeto que você fundou foi a Noite Black, foi em 2014. Eu queria que você falasse pra gente de onde vem a inspiração para a criação do Noite Black. Noite Black, eu morei em 2013 na cidade de Campinas. E quando eu morei lá na cidade de Campinas, lá teve uma Noite Black
Começou, eu vi a primeira edição de Uma Noite Black, que começou lá em Campinas. Tanto é que tinha muitos participantes do Coral Cadmiel que Uhum. estavam fazendo essa Noite Black. E lá, nesse período de um ano que eu morei lá, tiveram 3 Noite Blacks. Em um ano, tiveram três Nossa, edições. É, trabalhoso pra caramba. eu já ralo E por uma. então, aí quando eu voltei para Lavras em 2014, eu, o Thiaguinho e a Eula, o Thiaguinho que tocava bateria lá na sede, ele tinha dado, já tinha cantado essa pedra. Só que aí, quando eu vim de lá pra cá, ficou mais forte, porque aí eu falei, eu falei, Eula, vamos conversar com o Thiaguinho, vamos encorajar ele pra gente começar a fazer um projeto assim, porque aqui em Lavras não tem isso, no meio dos nossos jovens mesmo não tem esse estilo black cantado assim tão abertamente, vamos fazer uma noite black então. Aí a gente se juntou a vontade que o Thiaguinho já tinha e o que eu já tinha visto lá em Campinas, a gente juntou as ideias, um dia sentou, escolheu o repertório, foi conversar com o pastor Antônio Cerqueira, que era ele na época. Aí a gente ainda ficou com um pouco de medo, receio, por causa dos estilos de música, né? E a gente é assembleiano, tem toda essa parte mais raiz, né? De ter músicas mais tradicionais dentro da igreja. Aí a gente ficou meio temeroso nesse sentido. Porém, para nossa grata surpresa, o pastor Antônio foi receptível, assim, foi uma coisa excepcional, porque ele adorou a ideia, ele só ficou confuso com o nome Noite Black. Porque ele ficava assim, mas por que vocês estão colocando uma palavra em português e a outra em inglês? E a ideia era justamente isso, porque a gente queria trazer à memória os americanos que trouxeram o evangelho, né, da Assembleia de Deus, né, para Lavras, e isso também como uma forma de homenagem. E as músicas americanas no meio jovem é mais esse estilo black. Aí a gente queria trazer isso para nós, a gente explicou todo esse contexto para ele e ele adorou, pedia tudo pra gente pedia até os slides para ele ler as canções e ver como que era. Ele foi muito participativo na primeira Noite Black e foi assim, top. A gente ia para a salinha dele e ele queria saber de tudo que a gente estava fazendo. E foi um tempo muito bom que a gente passou com ele a respeito da Noite Black. E ele aprovou, assim, super legal. Foi daí que eu tirei, que a gente teve a ideia, então. Juntou o que eu já tinha visto com a vontade do Thiaguinho e a Eula também, tudo no meio disso, porque a Eula também estava. A família dela é muito voltada para essa parte musical e ela também gostava muito desse estilo, aí juntou nós três e deu a Noite Black, que tá aí até hoje, graças a É. Deus. Saudade cerqueira, né? Saudade, cerqueira, hashtag eternamente. Aqui o Juninho falou que você é primo emprestado dele e agradeceu o Juninho por ter me dado a dica aqui, deu certo. Somos primos emprestados. Na verdade, a tia dele, ela é casada com meu tio. E a gente, por ter idade pareada, a gente na igreja, quando era adolescente, criança, a gente cresceu junto na igreja. A gente tinha até um grupinho de louvor que a gente começou quando era criança. Era eu, ele e mais duas amigas. Foi bem legal. Era legal. Então, Juninho, primo emprestado. daqui a pouco aparece mais uns 10 primos aí. E a Ju falou, foi muito bom participar da Noite Black com o maestro Felipe. E A aqui, Ju tava na Noite Black 1. e como que você fez a seleção das músicas que cantou na Noite Black? A seleção das músicas da Noite Black 1 foram escolhidas por mim, Tiaguinho e Eula juntos. E o Matheus também teve participação na escolha das músicas. A gente sempre foi muito influenciado pelo Kirk Franklin, né? Então a gente pegou algumas músicas do Kirk. Tinha muita música americana. A gente também colocou alguns blacks brasileiros. Só que teve muita música americana na Noite Black 1. O repertório foi escolhido por nós três. Você falou assim, uai, já mandou uma pergunta anônima aqui. Ah, depois eu pergunto. E você falou que o Cerqueira apoiou, mas em algum momento teve alguma resistência da igreja para realizar essa Noite Black? Da igreja teve muita resistência. Apesar do pastor não ter sido resistente, ele foi muito receptivo com a ideia
e também em saber que jovens estariam trabalhando, né, a igreja não foi tão receptiva quanto. A igreja que eu falo são, assim, não, eu não posso generalizar, mas pessoas específicas se levantaram para falar contra a Noite Black. Mas nada influenciou. Desde o início da nossa trajetória, a gente sempre teve alguns afrontosos, né, vamos dizer assim, que se levantaram contra, justamente por ser um estilo que não é muito da convenção da Assembleia de Deus, se Tradicional. levantaram contra, mas deu tudo certo, até hoje está aí. E você acha que é por causa do nome também? Um nome diferente, que chamava atenção? Isso também tem ligação. Tanto o nome, como o estilo de música, como também ser um trabalho feito somente por jovens, porque ao contrário da cantata, por exemplo, a cantata é um evento jovem, mas ela é idealizada hoje em dia, né, pelo pastor Paulo Marcos. O pastor Paulo Marcos é jovem, só que não. Agora, a Noite Black, não. A Noite Black, ela é totalmente feita por jovens. Totalmente feita por jovens. E na primeira edição, qual foi a música mais marcante para você? A música mais marcante, para mim, foi a Don't Cry, do Kirk Franklin. Foi um momento Perfeito. muito lindo na Noite Black 1. Você tava na Noite Black 1? Eu lembro, eu lembro. E depois eu Era vi pra o você estar vídeo também, né? Eu lembro. era pra você tá cantando com a gente na Noite Black 1. É, você me contou depois, mas Só que, né, teve uma coisa última. tem uma Não, coisa chamada UFLA. é uma coisa chamada isso. Então, mas além do evento no dia, né, com as canções, vocês fizeram ações sociais também, né? Você fala um pouquinho pra gente sobre essas ações sociais. Isso, a gente fez ações sociais no sentido de recolher alimentos, né, para doação das casas de recuperação que a igreja apoia. E também a gente fez doação de sangue. A gente foi lá no Hemocentro, na UPA, a gente juntou toda a galera da Noite Black, a gente foi lá uniformizado, e a gente levou panfletos também da igreja para evangelizar lá na hora. E a gente doou, fez doação de sangue, quem pôde, né? Porque a gente não consegue fechar um dia só para Noite Black, mas a gente foi lá com muita gente para poder fazer essa ação de tanto como doar, mas também falar da palavra de Deus, entregando folheto, evangelizando. E foi bem bacana. Teve uma repercussão bem legal no ano da Noite Black, da Noite Black 1. A gente voltou a fazer isso na Noite Black 3. Na Noite Black 3. Aí na Noite Black 3 a gente fez a mesma coisa, fez doação de sangue e também fez evangelização, mas o da Noite Black 1 foi uma galera de muito peso, foi bastante gente, então a repercussão foi bem legal. Vocês fizeram até camisa, né, com o tema do Noite Black. Assim, Foi na isso ação mesmo. social, tirando as fotos lá doando sangue. Isso Foi mesmo. bem legal. E qual foi a sua Noite Black preferida de todas? Nossa, é difícil. Porque cada ano é uma coisa marcante, né? Cada ano te marca de uma maneira diferente. Mas eu, eu posso falar que a última foi a mais marcante, no sentido de ver toda a trajetória do final e saber que a gente chegou a fazer 6 Noite Black já. Então, assim, pelo fato de eu ver toda a trajetória, essa sexta foi marcante, é a mais marcante nesse sentido. De eu saber que Deus tem abençoado e que esse trabalho tem perdurado até hoje. Mas na primeira, você já planejava fazer todos os anos, um evento anual, ou você pensava em fazer, vou fazer isso aqui e ver o que vai dar? Como que foi esse pensamento no Na início? primeira, o Thiago e a Eula, a gente não tinha pretensão de continuar. Mas assim que terminou a primeira, a gente quis fazer a segunda. Então, assim, até então era um único projeto de falar, não, vamos fazer a Noite Black. Tinha conversas de continuar? Tinha, mas assim, não era a pretensão. A pretensão mesmo foi acontecer de ter todo ano depois que terminou a Noite Black 1. Que a gente ficou com o coração ardendo e ansioso por chegar no mesmo período do ano seguinte, e escolher as músicas e começar a ensaiar. E foi bem legal. Vocês gostam de trabalho, né? Dá trabalho. Demais a conta. Estamos aí. Então,
eu queria que você cantasse o trecho de uma música marcante para você de alguma das edições da Noite Black. Não Porque, estava combinado de cantar não, música. dessa vez, não tem como você fugir. Porque antes você não, não vou cantar porque eu não sou entrevistado, mas hoje você é entrevistado e você tem que cantar. Então, Mas eu posso trechinho negar, né? de jeito nenhum. Uma música marcante da Noite Black é Tua Graça. Então eu vou cantar só um pedacinho. Top. Vamos. Pela tua graça, eu estou aqui, mas por vezes eu pensei não vai dar. A minha vontade era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom. Todo mundo conhece o resto e todo mundo pode cantar daí de casa. Uou! Isso, não bastasse a Noite Black, parece que não ficou satisfeito, né? Em 2015, você criou o Coral Nissi. Aí, para começar a Coral Nissi, tem a primeira pergunta anônima, tá assim, qual é o integrante do coral que você conhece desde os tempos que só a pedra era lascada? Desde a da idade da pedra lascada, o Alexandre. O Nossa! Alexandre é o. Mas eu tenho amizade com o Alexandre há muito tempo. Conheço o Alexandre há muito tempo. Desde quando eu entrei na primeira cantata, e antes disso até, a gente já tinha contato na orquestra, Triunfo, então eu conheço o Alexandre há muito, muito tempo, bastante tempo. Não sei mais ou menos a idade dele, assim, né? Não, eu não tenho nem metade da Nossa. idade dele. Apesar de ele aparentar ser bastante jovem, mas ele tem uma idade avançada já. E falando do coral em si, como que surgiu a ideia? Do coral em si, a ideia veio em 2015, né? Só que foi assim, teve a Noite Black 2 em 2015. E a Noite Black 2 teve alguns problemas para ela acontecer. Porque no ano de 2015 foi o ano que o pastor Antônio faleceu. Foi. Então foi bem próximo do acontecimento da Noite Black. E aconteceu muita Então, coisa, né? Teve as eleições. isso, e foi essa mesma a dor de cabeça para acontecer a Noite Black 2. Para acontecer a Noite Black 2 foi bem na transição, e tipo assim, a Noite Black estava marcada num dia, aí desmarcou a Noite Black porque naquele mesmo dia foi a eleição, então teve todo um transtorno, e assim, esse transtorno gerou uma dor de cabeça gigantesca, a ponto de 2 semanas antes da Noite Black, né, que foi a eleição, muitas pessoas que fariam parte da Noite Black 2 abandonarem a Noite Black e também tanto músicos como também os vocalistas. Então, sobrou totalmente na minha mão, sobrou tudo na minha mão, só que aí, graças a Deus, né, Deus levantou pessoas que me ajudaram, que foi o vocal todo da Noite Black 2, sim, foi de Deus mesmo. E tanto é que a gente não teve músicos para tocar nessa Noite Black 2, e a gente fez em 2 semanas, a gente ensaiou músicas que a gente conseguia playback. Então a Noite Black 2, ela foi com playback. Tiveram 2 canções apenas que foram tocadas nos instrumentos, mas o restante foi tudo playback. Então, toda essa vivência de ter caído a Noite Black na minha mão e eu ter ficado super apavorado, mas apavorado nível 1000, eu chegava, tinha dia que eu saía, teve dia que eu saí da igreja, assim, eu, minha mãe, a Ana, meu pai, e eu tava chorando, porque eu tava desesperado, já não sabia como fazer mais, porque não podia cancelar, porque ia ficar muito feio. E também não tinha como, eu não estava sabendo como caminhar mais para frente com a Noite Black. Então, assim, eu tive muita experiência nessa Noite Black 2. E foi daí que surgiu o meu encorajamento de criar o coral em si.
porque eu adquiri uma experiência que foi por Deus mesmo, né? A gente passa por prova que a gente não sabe o motivo, né? É. E o motivo dessa prova que eu passei na Noite Black 2 foi o nascimento do coral em si, que já ardia no meu coração há muito tempo, mas eu não tinha essa coragem. Eu Uhum. não tinha essa coragem de falar, não, então agora eu vou pegar esse meu sonho e vou criar um coral agora e a gente vai caminhar e pronto. Não, eu não tinha essa coragem até eu ter passado por isso na Noite Black 2. Eu acho que o meu encorajamento mesmo de criar foi, a partir dessa experiência da Noite Black 2. Então, tipo assim, já que você passou por isso tudo, agora que eu passei, então quer dizer que eu dou conta, né, do recado. E isso foi nessa linha de pensamento. E assim, qual foi a sua inspiração para criar um coral em si? Na verdade, o nome que você está querendo dizer? É, o conjunto tudo, o nome, assim, quais seriam as músicas que queriam cantar, porque é diferente da Noite Black, né? A Noite Black era um evento anual, agora o coral é várias apresentações, tem um estilo diferente. De onde assim saiu a ideia, assim, vou criar um coral nesse estilo? Isso. Então, na verdade, o estilo veio mesmo mais por causa de sermos jovens e gostarmos desse estilo. Só que o coral em si, ele não é um coral que você fala assim, nossa, é um coral totalmente black. Não é. A gente canta várias músicas, né? De vários estilos, não somente o estilo black. A gente tem cantado até pentecostal, né, ultimamente. Mas, então, assim, é uma coisa bem eclética, diferente da Noite Black, que é uma coisa mais específica. A ideia mesmo era de eu poder juntar essa galera e poder trabalhar músicas assim que pudessem mesmo edificar a vida das pessoas, que pudesse falar sobre Deus, sobre o amor, exaltar, nada falando do nosso ego. E quando eu fui criando o coral em si, foi uma coisa muito legal, porque quando eu comecei, as duas primeiras pessoas que eu falei sobre o coral em si, que eu chamei para fazer parte, foi o Fabrício e o Marcos Paulo. O Fabrício é um ex-integrante, né? Ele fez parte do Corona Si, o Popó faz até hoje. As duas primeiras pessoas. E, tipo assim, eles compraram a ideia muito de cara. Então, a partir das pessoas que eu fui chamando, que eu fui colocando mesmo uma diretriz de como seria o coral. Não foi tipo assim, vou criar o coral agora e ele vai ser black. Não, não tinha essa intenção ainda no início. O estilo veio surgindo. Tanto é que o nosso estilo ainda é um pouco indefinido, né? Por isso. E o Popó acabou de entrar, a gente acabou de falar em você, Popó. Acabou de falar de você, Papá. E já em questão do nome do canal em si, depois que a gente já estava com o grupo formado, é, aí a gente fez uma primeira reunião aqui em casa, num domingo à tarde ainda, eu lembro disso. Não lembro quantas pessoas que tinham, mas eu acredito que eram umas 9 pessoas ainda. Foi bem no começo. Aí a gente começou a discutir e chegar num consenso. A gente tinha alguns nomes em vista, mas aí a gente foi chegando num consenso no grupo, né, no total, e escolhemos Coral em si. É, Deus é a nossa bandeira, né? E como e onde foi a primeira apresentação do coral? Primeira apresentação foi num culto de formatura da Polícia Militar. Foi lá no 8º Batalhão. Eu não estava presente na primeira apresentação, Uai, porque eu tinha porque foi num dia de semana e eu tinha prova no dia, eu estudava lá em Varginha. uai, que Eu isso? não fui na primeira apresentação do coral, não estive. Uai, Foi doideira demais. Não estava na primeira apresentação. Olha pra você ver, né? Que curioso. mas você sabe que se deu certo? Não, deu certo, eu tenho vídeos até hoje. Se Ah, vocês não. quiserem, eu posto. Eu posto esses vídeos. Ó, tava no soprano a Vitória e a Kathleen, que a Kathleen era soprano. Foi de tenor o Alexandre, o Fabrício e o Marcos Paulo. E de contralto, a Pamela, a Duda e a Laís.
O Eu Popó e tenho o as Alexandre fotos. falou assim, foi tenso mesmo, eu lembro, foi tenso. Imagina, o tempo todo a gente ficou olhando assim pra você, imagina, primeira apresentação não tem o maestro lá. Primeira apresentação. Imagina. Aqui tem uma pergunta lá. Pergunta anônima? Esse povo tá É, adorando fazer pergunta anônima, né? Eu não tô entendendo eu isso, adorei não. essa ideia. A primeira Até pergunta, sei ó, quem foi essa ideia. vai que foi a Ana que perguntou. O Felipe e sua noiva pretendem casar no começo do ano que vem? No começo do ano que vem, Ué. uai, se a gente tiver algumas ajudas aí a gente pretende. Ó, aí, viu? Eu tenho uma resposta. Vai casar primeiro que eu Cretins. Nossa, não, uai, que isso? A gente. Muito antes. Você tá falando no tempo, né? No tempo a Não, gente tá. Que isso? A gente não não, eu chegou nem falo metade assim, ainda de porque vocês. eu acho que o Cretins vai enviar de novo pro ano que vem, né? Então vai que vocês casam antes da gente ainda. Ah, tá. É, porque de tempo a gente vai casar bem antes mesmo. E tem outra pergunta, aproveitando o coral. Pergunta se ele se arrepende de ter chamado alguma pessoa que passou pelo coral. Nossa, que forte, hein? Nossa, isso é forte. Não arrependo. Não arrependo de ter chamado ninguém. Porque eu acredito que todo mundo que passou pelo Corona Sil teve uma parcela de trazer alguma coisa boa, sabe, pra gente. Foi benefício pro coral, todo mundo que passou. Em algum momento a pessoa deixou o seu melhor ali, só que depois de um período não deu mais para ficar por algum motivo ou outro. Mas sim, acredito que todo mundo que tenha passado deu o seu melhor e foi uma passagem positiva. Agora, agora, assim, não sei, né? Se as pessoas, se todo mundo que passou, que já saiu, né? Os ex-integrantes, não sei se para eles foram positivos, assim, mas assim, eu vejo um lado positivo em todo mundo que passou. Tanto é que, assim, a maioria das escolhas, a maioria não, né? Todas as escolhas das pessoas que passaram, fui eu que escolhi. Mas Ah, enfim, então você acredita que acrescentou tanto para o coral, tanto para a pessoa, né? O período, acredito mesmo que que sim. tenha sido pouco, né? O Alexandre É. comentou aqui, a Laís chegou cansada de salto alto, quase caindo. Coitada, gente. E isso na primeira agenda. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Laís falou que vai casar primeiro que você. Nossa, E para ela tá em, faltando muita coisa, enfim. em janeiro de 2018, o Coral MC lançou o primeiro clipe com a música Aquele. Como que foi as gravações? E como que foi esse processo para gravar o primeiro clipe? E a primeira gravação você entrou depois, né? Um pouquinho depois. 15 dias depois, quer participar do Coral? 15 dias. Tá O bom. processo, o processo foi legal. Foi bem bacana. Foi a nossa primeira gravação em estúdio. Então foi legal demais. Foi muito, eu curti demais. A gente não tava 100% nas vozes no dia da gravação. Isso foi uma coisa muito que é notório no áudio. Tipo assim, a gente não tava 100% mesmo. E principalmente quem era do coral e fazia parte da equipe de louvor, a gente estava vindo de uma maratona de ensaios de cantata, e no dia da gravação a gente participou de um ensaio de cantata. Então, assim, a gente já não estava com a voz 100%. Isso foi um pouco prejudicial. Prejudicou um pouco. Mas, assim, a gente só tinha um dia para juntar todo mundo para gravar no domingo. Porque em qualquer um dos outros dias tinham pessoas que trabalhavam e a gente não ia conseguir juntar o grupo todo. E a gente queria fazer a gravação em um dia só. Aí teve que ser no domingo, mas deu tudo certo, na medida do possível. Mas foi um dia bem bacana, a produção foi legal dessa música. A gente gravou com o Heitor na H2 Produções e foi bem bacana a gravação. O clipe a gente gravou na Antiga Pedreira, aqui no Campestre 3, Campestre 2. E quem fez a gravação do clipe foi o Eider. E o Claudinho tava lá ajudando a gente também. Tinha uma galera lá. A Lívia tava, a irmã da Ana, Alicia. A gente tinha alguns amigos que estavam nos ajudando ali. Minha mãe, meu pai, minha irmã foram lá. Os Foi bastidores. bem bacana. A Alexandra,
A Alexandra que ajudou a gente a ser mais desenvolto, só que a gente não consegue, Até hoje. mas até hoje, mas foi bem bacana, foi muito bacana. Foi assim, uma experiência que a gente precisa ter outras dessa maneira. Foi muito bom mesmo. A Ana perguntou aqui em cima, qual o seu maior desafio em administrar grupos musicais? Como que é? Repete. Qual o seu maior desafio em administrar grupos musicais? O maior desafio, o maior É, desafio é conciliar tudo e também essa gestão, né, de pessoas, porque é muito difícil lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito aberta, sou muito brincalhão, mas eu também eu sou muito, tem que ser na hora, tipo, fulano, cala a boca, canta, ou fulano, você tá fazendo errado. Eu sou muito enérgico em tudo que eu faço, em tudo que eu faço, eu sou muito sei. enérgico. A gente sabe, né? Sabe? Sabe pouco ainda. Mas, mas assim, a maior dificuldade que eu vejo é poder fazer essa gestão com as pessoas. É poder administrar as pessoas no grupo. Porque nem todo mundo, principalmente em grupos maiores, né? Nem todo mundo tá com o mesmo pensamento, nem todo mundo tá querendo, almejando a mesma coisa, nem todo mundo tem a mesma disponibilidade. Então, assim, essas são as maiores dificuldades para se trabalhar em grupo. Você pode até falar assim, num grupo maior, você pode até falar, mas a maior dificuldade não seria a afinação do grupo? Eu ainda relevo isso. Eu acho que a dificuldade maior não é essa parte de afinação, coordenação, controle vocal, não. A maior dificuldade para mim é administrar pessoas com pensamentos diferentes, vidas diferentes, vivências diferentes. Isso é o maior desafio. Todo mundo está no mesmo propósito, né? Um único propósito. Nem Isso é sempre. essencial. E o João comentou aqui, ó. Opa! Eu amei o dia que fomos em Ouro Preto. Nesse dia de gravar o clipe, deve ter sido mais top ainda. Aproveitando, né, o comentário do João, falando de Ouro Preto, que o Coral Unissi participou do Festival Internacional de Corais. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa experiência. Foi bem marcante para o coral, né? Foi incrível. Foi muito bom, tirando a viagem. Ninguém Tirando a viagem. Que sabe. a viagem não foi tão legal assim, né? A ida e a volta, principalmente, que a gente cansou demais da conta. Da volta eu Cansou nem muito. lembro, eu só apaguei. Nossa, eu também apaguei, mas eu acordei arrebentado naquele micro-ônibus. Mas, assim, a nossa participação lá foi incrível. Foi. Tanto é que no momento do ensaio, que a gente estava ensaiando, que a gente estava passando o som, né? A gente foi passar o som. Quando a gente acabou de passar o som e desceu do palco, já veio um monte de gente já cercando a gente, falou assim que estava chorando enquanto a gente estava passando o som, que É, estavam sendo tocadas pelas músicas. Então, assim, isso vale o é. esforço. Isso E, vale o esforço. e vale Pode começar. ressaltar, né, que esse evento ele foi ao público aberto, não era um evento assim especificamente cristão. Era um evento de corais, então as pessoas que estavam lá eram de religiões diversas, né? Isso que tocou Isso. bastante a gente, né? Era aberto para corais, congados, bandas. Tanto é que no dia que a gente tocou, tinha uma banda budista, né? Que eles acenderam uma vela e Incenso. começaram a dançar em um incenso, né? Começaram a dançar em volta. Teve também uma banda de rock bem pesadão e teve a gente, né, o coral em si, e tipo assim, a gente foi o destaque do dia pela diferença, né? Porque tava todo mundo já ali naquele lugar meio que acostumado com aqueles outros sons. Mas quando a gente chegou com a nossa música, com a unção que Deus nos deu, com a autoridade que Deus nos deu e a liberdade que a gente teve de cantar ali para pessoas que não eram cristãs, né? Isso aí foi, acho que foi o mais impactante. E o retorno, porque a gente acabou de descer do palco na hora da passagem de som ainda, não foi nem na apresentação. A gente acabou de passar o som, desceu do palco, a gente já teve um feedback positivo de gente que chegou chorando na gente e falando que estava lindo, que estava ouvindo anjos cantando. Então, assim, eu tenho certeza que naquele dia vidas foram tocadas através do nosso louvor, porque Deus nos usou. A honra e glória é dele, não por nós, mas assim, foi tudo por Deus. Então,
aquele dia foi muito marcante. Foi um dia muito marcante, tanto para mim, quanto também acredito que para o coral todo. Foi. Foi uma experiência incrível, muito bom. Foi assim a agenda mais distante que a gente já foi também, né? É, E foi surreal. A gente participou de um festival internacional de corais. Que isso. E a gente foi muito, a gente representou muito bem, tanto a gente como também os amigos que a gente chamaram, né? A gente chamou muitos amigos para poder ajudar a gente. Eu não vou saber falar o nome de todo mundo, mas tinha muita gente cantando com a gente que não era do coral, mas assim, é do coral, de coração. Mas foi uma experiência incrível, muito foi marcante. muito bom mesmo. E deu até saudade. A Ana comentou que o Ouro Preto foi incrível mesmo. O João podia ter de novo. O Alexandre, o Ouro Preto vai ficar na memória para sempre. Com certeza, gente. Foi muito marcante mesmo. Foi, E foi a primeira foi vez que a muito bom. gente assim, cantou com um público diferente, né? Eu acredito que seja. Ouro Preto foi antes da mostra de corais aqui de Lavras, não foi? E agora me lembrou também que passou nos stories ontem, né? Fez um ano que a gente cantou no shopping também, né? De Varginha. Isso, a gente foi lá em Varginha para cantar na igreja lá, né, na festividade de aniversário da equipe de louvor deles lá, né? Eu não lembro o nome da equipe de louvor, não sei se é Kadosh, acho que não é isso, não. Mas, enfim. Aí a gente foi pro shopping de tarde, cantou na praça de alimentação, né? E o vídeo Foi, ontem de uma seguidora nossa aí que tava lá no dia, filmou a gente, foi. colocou como lembrança, fez um ano ontem. Foi bem legal aquele dia. Foi muito legal também. E foi com um público diferente também, né? Também. O Alexandre comentou assim: na volta eu tomei um remédio para dormir e consegui dormir um pouco. Coitado. Dormiu muito, não foi pouco. A Laís, ela fez um comentário aqui, deixa eu achar. Peraí rapidinho. Ai, meu Deus. Cadê a pergunta da Laís? Aqui. O Felipe gosta de falar com os integrantes do MC com maldade no coração. Porque eu tanto falo com amor. Não entendi. O Felipe gosta de falar com os integrantes do MC com maldade no coração. Por que você não fala com amor? É o meu amor. Esse é o meu amor. Hashtag desabafo. O meu amor é esse. Com você agora vai ser maior. E qual que é a sua música preferida que o coral canta? Nossa, aí a Ana lembrou o nome da equipe deles lá de Varginha, Kairos. Kairos. Kairos, equipe Kairos. A música favorita? Nossa, essa é difícil. É muita música. Eu nem sei falar. Escolhe uma só, sobre palavras. Nossa. Meu Deus. Pode ser. Pode ser Worth. É uma das favoritas. Uma das favoritas. Canta ela pra nós. Pedacinho. Não, Uai, cara, era só uma música. não. Gente, mas quando a gente pede, o entrevistador pede o entrevistado cantar ou responder, o entrevistado geralmente canta ou responde. Eu respondi Worth. Não, canta um pedacinho pra nós aí. Ai, ai. De qual parte? Tu quiseste me salvar e minha história então mudar. Tu quiseste me perdoar e por dentro me limpar. Quis mudar minha vida quando a sua entregou para me libertar, para me completar, para o mundo inteiro então mostrar. É uma música muito forte mesmo. Eu tô Essa música apaixonada. é linda. E quem fez a versão dela foi o Lucas. E eu amo a letra. Fala comigo demais, demais, demais. Muito Cantou no linda. Cantata, né? Cantou na cantata também. Eu me emocionei muito na cantata, porque a gente vê, né? Deus trabalhando na nossa vida através dessa canção. Tem uma pergunta aqui, anônima. Pergunta para ele como foi para ele estar na frente da equipe de louvor do EBA. O que essa experiência acrescentou? Olha, quem perguntou? Anônima. Ah, é? Ah, tá. Nossa, equipe Louvor do EBA, bagagem.
Que isso, bagagem demais. Tanto é que depois que, quando eu fiz o coral Unici, ó, Fabrício era da equipe de louvor dos adolescentes, e ele entrou no coral Unici, o Marcos Paulo, a Pamela, a Vitória. Então, tipo assim, tinha muita gente de lá que eu carreguei pra mim, pra minha vida, tá até hoje comigo, entendeu? Então, assim, a experiência foi muito boa. Bom demais a conta. E quando eu saí, foi, assim, muito triste. Foi uma facada no coração. Mas tinha chegado o tempo. Quando chega o tempo, né, a gente não adianta. E não pode ficar levando as coisas com a barriga, não pode ficar fazendo mal feito. Então, o meu tempo tinha acabado. Glória a Deus, deu tudo certo. Mas, assim, tenho até hoje a equipe de louvor do IBA no meu coração. E teve alguma dificuldade, assim, pelo pessoal ser muito novo? Alguma... Sim, a dificuldade maior, porque assim, eles têm muito mais energia, né? Quando você é mais novo, né? Então, tipo assim, eu marcava ensaio aqui em casa sábado, na garagem de casa aqui, sábado, meio-dia. Nossa, Tipo, o nego chegava aqui meio-dia, de boa, rindo, misericórdia. descabelado, suado, chegava correndo, não perdia ensaio de jeito nenhum. Falava, gente, ó, vamos ensaiar hoje lá na pracinha do Lourdes. Que isso, não tinha atraso, era todo mundo na pracinha do Lourdes na hora que marcava. Então, assim, a dificuldade maior não era gerir pessoas, igual é hoje com as pessoas mais maduras, né? Tinha que ser o contrário, né? É. Mas o problema maior já era mais essa questão de poder afinar eles, porque a gente trabalhava com vozes, não era uma equipe que cantava um uníssono, cantava os homens numa oitava, as mulheres em outra. Não, a gente tinha os arranjos vocais normal. A gente pegava a música do Renascer Praise, eu queria copiar o arranjo do Renascer Praise com os adolescentes. E dava super certo. Levava alguns ensaios para poder pegar, mas no final dava tudo certo. Então a maior dificuldade com eles era poder introduzir essa musicalidade neles, mas assim, eram pessoas fantásticas, Porque para muito muitos adolescentes muito foi bons. o início, assim, né, mesmo do aprendizado, nessa parte Do vocal. contato com essa parte de divisão vocal, muitos começaram ali É. na equipe de louvor do EBA. E estão até hoje, né, igual você falou. Isso. Agora tem uma pergunta anônima aqui, polêmica. Só tem pergunta anônima. Amei esse negócio. Se alguém que já saiu do coral pedir para voltar, você permite? Já aconteceu? Já aconteceu. A Ohana já saiu uma vez e voltou. Já aconteceu. E quando ela voltou, eu foi o seguinte, ela conversou comigo, querendo voltar. Eu conversei com o grupo todo, com o coral todo, perguntei se alguém se opunha e ninguém se opôs a nada. Foi tudo em paz, deu tudo certo. Ela voltou, ficou mais um tempo muito bom com a gente. Ela saiu recentemente, né? Depois do casório dela, mas ela ficou um tempo muito bom com a gente. Ela ficou fora do coral mesmo, foi um período muito pequeno. A época que ela saiu, ela ficou pouco tempo, deve que foi uns 2 a 3 meses, acho que nem chegou a isso. Aí depois ela já voltou e ficou com a gente até o começo desse ano, né? Acho que não, até o final do ano passado que ela ficou com a gente. Não lembro muito bem. Ah, então você não tem problema nenhum com isso, né? Não, não tem problema. Desde que o grupo também não tenha problema. A Duda tá perguntando qual foi a apresentação do Misty que foi mais marcante ou preferida para você? Ó, talvez não foi a mais. Eu não consigo dizer qual foi, tipo assim, nossa, essa foi a mais. Mas, assim, uma das melhores apresentações do coral e mais marcantes para mim foi quando a gente foi cantar na primeira igreja batista. Quando a gente cantou na primeira igreja batista, aquela foi uma agenda muito significativa. Tem uma importância muito grande para mim até hoje aquele dia. Porque aquele dia eu tava vivenciando um período muito difícil na minha família, que era a minha avó, a mãe da minha mãe. Ela estava muito doente, ela estava internada no hospital, no CTI, e naquele dia ela teve uma piora, bem no dia da agenda. E eu recebi essa notícia momentos antes de ir para a igreja, porque a gente foi para a igreja de tarde, passar o som,
E a gente voltou para casa para se arrumar e voltar para o culto à noite. E foi nessa passagem, nesse tempo que eu fui em casa e voltei, que minha mãe não estava em casa, mas eu liguei para ela. Então, assim, a gente teve uma notícia que a minha avó teve uma piora. Eu estava muito arrasado naquele dia, porque a minha avó, por parte de mãe, eu tinha um contato muito forte com ela, muito forte. Ia muito na casa dela. Ela era uma segunda mãe mesmo para mim. E aconteceu dela ter essa piora e a gente ter uma agenda no dia. E essa foi uma agenda muito grande, porque a gente fez a parte do louvor inteiro do culto. Foi uma das suas primeiras agendas, não foi? Foi, eu lembro. E a gente fez o louvor inteiro, foi uma agenda grande, não foi? Porque geralmente a agenda na Assembleia de Deus é assim, você tem a oportunidade de cantar 2 músicas e pronto. Lá não, lá a gente cantou umas 7 músicas seguidas. Então, assim, foi um período muito grande de louvor, mas foi um dia muito marcante, porque Deus falou muito comigo naquele dia, através dos louvores que a gente cantou, e acaba que, assim, a gente vai cantando, a gente vai ministrando para as pessoas, mas a gente vai recebendo a cura, né, o bálsamo. Então foi um dia muito marcante. Com A certeza. Duda tava e a Duda solou Oceanos. Aquela janta foi muito bom mesmo. E eu lembro muito bem desse período. Lembro que na época eu também estava nessa fase de ficar em hospital com a minha avó. Eu lembro muito bem. E a Laís pediu, canta um pedacinho do Valeu a Pena. Sinto tanta falta. A Laís é muito falsa. Vamos deixar valer a pena mais pro final, então. Então tá. Gente, não deixa eu esquecer não, tá? Ele falou que vai cantar no final. O William falou, tô na live da minha igreja, tocando, mas passei para dar um oi. O Oi, João, William. João perguntou se vai ter live de novo. Então, o João, João, você, João. O João é fogo. Vai ter live de novo? Vocês acham que vai ter live de novo? Eu acho que vai. Gente, olha pra vocês verem quem mandou um Deus abençoe na live. Denise Mariano, do Coral Resgate. Meu Deus! E já adianto que teremos uma live com a Denise Mariano na semana que vem. Meu Deus! Que vergonha, ela tá assistindo. Denise, um abração, Deus abençoe. Então, Gente, com relação à live, nossa, eu fiquei mais nervoso agora. A Denise tá na live. Com relação à live, eu acredito que pode ter uma live, hein? Eu acredito que possa ter uma live. Acho que é legal. Você acha legal? eu queria demais. Ainda mais esse momento, né, que a gente não tá podendo ir na igreja, vai ser ótimo. Então, eu E o acho que Coral pode ter em uma si, live. ele tá gravando no momento, né? Fale um pouco Sim. sobre esse nosso projeto. Deixa eu só dar um oi aqui, ó, para um amigo da Lívia. Ribeiro, underline 179. Olá, sou amigo da Lívia. Entrei porque vi o status dela. Oi. Enfim. O projeto do Coral em si. A gente está gravando 3 canções. São 3 canções inéditas. Na verdade, 2 inéditas. Uma é de autoria de uma integrante do coral, outra de autoria do Tom, um amigo lá de Varginha, do Coral Atos, e a outra é de autoria do Denilson, que era do Fogo Santo, Ministério Segundo o Teu Coração. As canções estão belíssimas. Foram arranjadas pelo Rodrigo Magalhães, ex-Raiz Coral, fez uns arranjos lindos pra gente. E a parte da banda já foi gravada e agora só falta a parte vocal. A gente está trabalhando ainda para poder gravar a parte vocal, mas a parte da banda já está finalizada. Eu acho que. Aí, ó, o Tom acabou de entrar, ó. Tom, acabei de falar dessa música. Esse trabalho eu acho que vai ser incrível. São músicas lindas, letras e melodias, assim, apuradíssimas. E quem fez a parte de produção musical da parte da banda foi o Matheus. Seu Excelente. primo? Meu primo, Matheus, diga-se de passagem. Muito bom, ficou excelente. Os músicos foram também magníficos. A gravação tá linda. A gente já tem, né, o spoiler da gravação, só que a gente ainda tem que fazer a gravação vocal. Acredito que vai ser lindo.
vai ser para a honra e glória de Jesus e vai impactar muitas vidas. É isso que a gente espera. Amém. A gente espera que a Amém. nossa voz seja ecoada em outros lugares que a gente não possa chegar, né? Já que a gente pediu para muita gente aqui nas lives, canta um pedacinho. Só um pedacinho de algum. De alguma? É. Eu vou cantar então um pedacinho. Via dolorosa, marcas de sangue aqui ficou, como um cordeiro se entregou em meu lugar. Grande madeiro, em seus ombros a pesar, um alto preço ele pagou em meu lugar. Essa música é do Tom, muito bonita, linda. Linda. Estamos ansiosos para poder gravar tudo. Tem uma pergunta aqui, Muito. Amanda. Pergunta se ele já se decepcionou com alguém ou com alguma atitude de algum integrante do coral ou da Noite Black. Sim, isso é normal. Isso é normal. O ser humano é falho, a gente se decepciona mesmo com as pessoas. Acho que isso aí é inevitável em qualquer trabalho que você faça que envolva muita gente, muitas pessoas. Então, decepções acontecem, mas assim, nada é tão relevante a ponto de acontecer coisas piores. Não, foram sim decepções que acontecem mesmo no dia a dia. Ah, e aproveitando, quem mais te irrita no coral? Quem o quê? Mais te irrita? Laís, com certeza. Aí, Mas eu Laís, amo ela. Viu, Laís? Te amo. irrita até na live. A Tayane Elissa lembrou de quando você levava o pessoal da equipe de louvor em casa, mas não pode comentar muito sobre isso, né? Porque Né? Mas ações. é isso aí. A Tayane, ela fez parte da equipe Louvor do Eba. É isso aí. E ela comentou também que a música mais difícil foi Eu Te Louvarei. Foi Eu Te Louvarei do Coral Kemuel. Foi bem difícil mesmo. E a Tayane, ela estava na formação da primeira equipe de louvor que eu liderei. Então, assim, foi o ano desafiador por ser o primeiro ano e ela estava também na primeira turma. Então, assim, foi a música mais difícil mesmo. E em fevereiro de 2016, você criou o Coral Adoradores, que é diferente, né? Integrantes diferentes, pessoas diferentes. E qual que era o propósito desse coral, quando você criou ele? O Coral Adoradores, o propósito dele mesmo era para a gente juntar jovens no âmbito geral, porque assim, o coral em si, ele é mesmo mais restrito pela quantidade de pessoas. Então, assim, a estrutura do coral em si, ela é mais limitada nesse sentido de ter muita gente. A gente limita numa quantidade X de pessoas para a gente poder trabalhar ali. O coral Adoradores é totalmente diferente. A gente pega jovens, assim, de todas as congregações, muitos jovens, qualquer tipo de voz, não especificamente uma voz só. Ali a gente trabalha com soprano, contralto, tenor e barítono, então assim, tem uma, uma amplitude maior para poder pegar as pessoas e participar. Mas o objetivo mesmo era justamente fazer isso, fazer com que os jovens participassem desse meio musical e tivessem a oportunidade de poder cantar em grupo com arranjos vocais trabalhados. Porque geralmente a gente canta em alguns grupos de igreja, canta sempre assim, em uma voz só. Então, o meu intuito era poder levar o meu conhecimento de ter essa parte musical, né, de divisão vocal, para pessoas da nossa idade, né, jovens ali, com músicas legais e poder fazer esse trabalho e eles terem essa oportunidade de poder cantar músicas com arranjos vocais diferentes. E é a chance também de quem quer começar, né? A aprender mais sobre as vozes, né? É um coral assim bem aberto, igual você falou, né? Isso, e é muito bom essa experiência, porque muita gente fala assim, ah, mas como que você aprende a dividir voz? Como que você aprende a ficar numa voz só?
Gente, se você tiver contato com um grupo musical que tenha isso, então dá o sangue mesmo, porque a sua vivência ali dentro vai fazer você assimilar tudo isso de uma maneira muito positiva. Então, assim, você participar de grupos assim é bom para você poder adquirir esse conhecimento. Isso é muito verdade. Deixar uma experiência aqui, que eu lembro que teve uma vez que me chamou para participar de Coral Dourados. Eu falei assim, ah, mas eu não vou participar não, não sei esse negócio de divisão de voz, nunca cantei dividindo voz, não sei não, acabou que eu não fui, por causa da UPA de novo, né? Mas eu tinha essa impressão, tipo, ah, eu não posso participar de um trem que eu não sei, né? E realmente isso que você fala é muito verdade. Às vezes a pessoa fica com medo, achando assim, ah, eu não sei cantar, mas às vezes Coral Douradores está aí, é uma oportunidade, né? A pessoa vivenciar aquilo e ir escutando e aprendendo e crescendo, né? Com Exatamente. coral. E por esse coral ter muitos integrantes, porque você sabe quantos integrantes está atualmente? Eu acho que no grupo nosso lá a gente tem mais ou menos umas 55 pessoas. Oh, muita gente. Então, você acha Bastante. que isso gera uma dificuldade maior na hora dos ensaios? Gera uma dificuldade maior. Tanto é que a gente já teve vezes que a gente cantou com menos da metade do grupo. Menos da metade do grupo. E a gente é muita gente. Nós somos muitos. Então, teve uma agenda que a gente foi, pra você ter ideia, lá na Lavrinhas. Não sei se você lembra, o Coral Dourados foi cantar lá na Lavrinhas uma vez. Deve que a gente não foi nem com 15 integrantes. E nós somos 55. Sempre foi nessa média. Entre 45 e 55. É sempre ali nessa média de pessoas, desde quando a gente começou. Então, assim, o difícil, igual eu tinha falado anteriormente, é conseguir fazer a gestão de todo mundo. Conseguir fazer com que todo mundo esteja no mesmo pensamento. É o mesmo. Todo mundo tem a mesma responsabilidade, né? Nos ensaios, nas Isso. agendas. Porque, assim, dificuldades, todo mundo tem, né? Dificuldades, todo mundo tem. Pode ser que aconteça imprevistos, isso aí, realmente. Mas, assim, manter mesmo uma rotina de ensaios, isso é muito bom para poder criar mais, um vínculo maior com o grupo. Então, isso faz parte. Tem uma pergunta anônima aqui, tá? Assim, se alguém pedir para entrar no coral, você deixa? Quais são os requisitos? Mas não especificou qual coral. Não, no Adoradores, vem falar comigo, me chama no WhatsApp aí, 991729353. Chama aí no WhatsApp que a gente já resolve esse problema. Tem um comentário Só. da Laís. E coral do Steve, Black. Ah, falar disso também, do mesmo assunto? Tem, falou coral. Ah, tá. Especificou. Então, o coral em si, igual eu tinha falado, né? Como ele é mais limitado, a gente não tem pretensão de colocar ninguém por agora. A última pessoa que entrou foi a Joane, mas é porque também tinha surgido uma vaga no soprano. Então, assim, alguém tem que sair para alguém entrar. Se alguém do coral quiser sair, aí surge uma vaga. Noite Black, a seleção das pessoas eu vou fazendo também durante o ano. Vou vendo as pessoas cantando, sendo participativas, né, na igreja, em projetos também que eu estou liderando. Então, assim, eu levo em conta muita coisa. A Laís perguntou assim: como você lida quando alguém fala que todos os corais que você lidera são Unici? Você tem paciência de explicar que são corais distintos? Isso é verdade, acontece muito isso. Tá o coral Adoradores, Unici, não sei o quê. Todo mundo acha que só tem um, né? Todo mundo acha que só tem um, mas são três, quatro, né? Mas são quatro. Mas a minha mãe mesmo. Minha mãe até hoje. Até hoje a minha mãe, ela não sabe a diferença deles. Ela só sabe a diferença do ágape porque a gente usa beca. Só por isso. Mas é difícil. Todo mundo que fala, é coral Unici. Eu falo, não, isso não é Unici. Esse é o Adoradores. Ah, esse não é Unici, esse é tal. Tem que explicar. Igual na Noite Black mesmo, principalmente nas duas últimas Noite Black. É, todo mundo postava vídeo nos stories marcando o coral Unici. É, foi mesmo. Marcava o coral Unici em todos os stories. Tá, que grande parcela dos vocalistas da Noite Black são do coral Unici, mas não são o coral Unici, são a Noite Black. Mas assim, tem que ter paciência explicar. Um dia eu acho que entra na cabeça. E eu não tinha consciência, não. Tipo, vai cair.
a live. Gente, a live vai cair porque o Instagram corta em 1 hora, mas a gente vai voltar. Então, tem 17 pessoas assistindo a gente. Assim que encerrar, vocês voltam. A gente vai voltar aqui para continuar as perguntas, tá bom? Beleza, beleza. Ô, Ana, depois você pergunta isso aqui de novo, das vozes, tá? Qual é mais difícil de achar que eu vou perguntar?